Então, um vídeo especial para todo mundo que está aproveitando essa quarentena, isolamento, para aprimorar suas leituras, né? Agora a gente está com um pouco mais de tempo disponível, aquele tempo que você gastava ali no transporte para o trabalho, e pode dedicar isso a uma boa leitura, né? Tirar um ótimo proveito aí desses tempos complicados. Principalmente se você está procurando uma leitura sobre economia, finanças, investimentos, você acompanha já mais de perto o nosso Clube do Livro aqui da Empíricos. Eu queria te apresentar a grande novidade aí desse mês, né, que é o Capitalismo na América. Esse catatal aqui, que é um livro fantástico, né, escrito pelo Alan Greenspan, que foi presidente do Banco Central americano, e também pelo Wooldridge, né, que é um professor especializado aí em gestão, que conhece muito o setor corporativo. Eu acho que esse casamento dos autores acabou sendo perfeito, né? Eu já sabia que o Greenspan escrevia muito bem, tinha lido a biografia dele, né? Que foi uma grata surpresa, dificilmente um economista escreve com prazer, né? Tem aí um talento literário mesmo, e é o caso do Greenspan, e o Wooldridge também não fica devendo, né? E a combinação entre os dois, como o Greenspan é um economista e o Wooldridge é um cara mais de negócios, ele acaba contando uma história muito legal do desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos, que é o mais capitalista de todos os países, combinando o contexto econômico de cada época com o contexto corporativo, né? Então, enquanto a gente vê a economia evoluindo, a gente vai também ouvindo histórias sobre as grandes empresas americanas, empresas que são conhecidas até hoje, né? Há vários séculos, como Goodyear, John Deere, a própria Heinz, né? Que hoje é do pessoal da 3G, e até mais modernas, as empresas do Vale do Silício, uma Amazon, uma Apple, uma IBM, etc, né? Então essa combinação da economia com histórias corporativas é algo que me atraiu muito nesse livro. E como eu falei, apesar de ser um catatal, né, de ser um livro grosso, bastante grande, é aquele livro que você nem vê passar, né? Quando está chegando no final você começa a chorar de tristeza, né? Que está acabando aquela história tão interessante que te segurou por um bom tempo ali e você nem viu a hora passar, tá? Eu queria destacar o começo do livro, que foi uma das partes preferidas para mim, e o Greenspan e o Wooldridge, eles fazem um trabalho muito interessante, imaginativo, de te propor um exercício, né? Que é voltar do começo do século XVII, mais precisamente imaginar o ano de 1620, se já tivesse ali naquela época o Fórum Econômico Mundial, né, que ocorre tradicionalmente hoje em dia lá todo ano em Davos, na Suíça, né? Então, se esse Fórum Econômico Mundial ocorresse em 1620, teriam sido convidados os chineses, os turcos, os europeus, né, diversos povos ali diferentes para participar do Fórum Econômico Mundial. Imagine que o grande tema desse encontro fosse qual é o país que vai liderar a economia global nos próximos séculos. E aí cada nação vai colocar os argumentos em sua própria defesa, né? Então os chineses vão dizer, olha, claramente a China que vai dominar, porque a gente tem a maior população do mundo, né? Então Pequim tem mais de 1 milhão de habitantes em 1620, enquanto nenhuma outra capital europeia tem mais de 300 mil habitantes, tá? Aí saem do palco os chineses, entram no palco os turcos, né? Os turcos vão lá e falam assim, ó, é óbvio que a gente vai liderar, porque o Império Otomano já conquistou boa parte ali do Oriente Médio, está expandindo seus domínios cada vez mais em direção ao Ocidente, e logo logo a gente vai conquistar também, anexar também o continente europeu, né? A gente vai dominar a economia global. Aí vem os espanhóis e os portugueses falando, olha, a gente já conquistou a América Latina, temos reservas crescentes de metais preciosos e temos a riqueza natural da América Latina a nosso favor, nós vamos dominar a economia global. E por fim, subiriam no palco os ingleses, né, os bretões, falando, a gente tem a maior marinha mercante militar do mundo, né? A gente tem um parlamento, uma instituição que outros países não têm, e temos um comércio
de maior alcance global, então é a gente que vai dominar, né? E ficaria essa discussão ali, obviamente, ninguém sairia vencedor, né? Todo mundo defendendo o seu próprio bolo ali, e o Fórum Econômico Mundial ficaria com esse tema em aberto, né? Mas o mais curioso dessa cena imaginativa é que ninguém, naquela época, ninguém em 1620, arriscaria dizer a mínima defesa em favor da América do Norte, né? Naquele momento, os Estados Unidos eram um misto de colônias ali, desagregadas, irrelevantes para a dinâmica global, né? Então ninguém naquele momento, naquele período, no início do século XVII, diria que os Estados Unidos dominariam a economia global, né? Então, a partir dessa história provocativa, o Greenspan e o Wooldridge vão contando o que aconteceu, né? E são diversas circunstâncias, algumas curiosas, algumas ligadas ao acaso e outras mais determinísticas, mas diversas circunstâncias que levam 13 colônias britânicas a assumirem a independência, brigarem pela independência, depois passarem por uma guerra civil bastante complicada, né, a Guerra da Secessão, ultrapassarem o arcabouço antigo do escravismo e de uma economia agrária, desenvolverem a indústria e depois, com o tempo, né, se tornando uma economia bastante dinâmica, pautada no setor de serviços, superando as maiores depressões e recessões econômicas da história, para se tornar aí a maior economia do mundo, né? Pelo menos até o momento. E eles fazem isso sem aquela história hollywoodiana de ficar puxando o saco dos Estados Unidos e falar que o americano é maravilhoso, né? Ou seja, é uma ponderação muito sóbria entre os méritos da economia americana e também os efeitos adversos, né? As contraindicações, vamos dizer assim. Então é um crescimento econômico vida real, né? Não é uma história de Hollywood que só tem começo, meio e final feliz, né? Não é um elogio descarado dos americanos, não é uma apologia, sim uma história de vida real, uma descrição bastante pé no chão aí de que aconteceu por lá e que obviamente acaba inspirando várias lições para a gente, né, e para outros países que estão ainda tentando amadurecer um capitalismo saudável, né, um crescimento econômico saudável e também capaz de assimilar aí alguns aspectos de bem-estar social, né? E o Greenspan e o Wooldridge não só fazem esse histórico, como principalmente nos capítulos finais do livro, acabam avançando sobre a discussão atualíssima, que é: será que os Estados Unidos vão continuar sustentando esse posto? Será que essa briga de Estados Unidos e China não indica que essa ordem mundial está ameaçada, né, e que uma nova configuração de dominância vai valer daqui para frente, tá? Então também tem uma análise bastante aprofundada e, na minha opinião, muito precisa do Greenspan e do Wooldridge sobre o contexto atual e futuro, né, que pode inclusive mexer com as nossas decisões de investimento. Eu estou aqui com um exemplar original que foi publicado nos Estados Unidos, né, que já estou lendo esse livro há algum tempo, mas vocês vão ver que a edição brasileira exclusiva da Empiricus Books é muito mais legal, muito mais bonita e até agradável de ler do que essa aqui, tá? Se você ainda não leu o livro ou não conhece o nosso clube de leituras, que é Empiricus Books, clique aí na descrição, né, ou no botão que aparecer perto desse vídeo para conhecer mais sobre a Empiricus Books e se tornar um membro aí do nosso clube de livros exclusivo com sempre novidades de economia, finanças e investimentos para você ler e curtir ou na quarentena ou depois que a gente ultrapassar essa fase também. Tá legal? Era isso que eu tinha para dizer por hoje, uma ótima recomendação de leitura, acho que um dos meus livros preferidos aí, tanto pela densidade quanto pelo prazer de engolir essas páginas rapidamente. Então fica aí uma forte recomendação para você que está procurando uma leitura densa aí, que vai fazer diferença na sua compreensão sobre economia e finanças. Valeu, um abração e até a próxima resenha.